Mas Salomão tinha na sua mente que o templo era a habitação de Deus, para Deus habitar enquanto o povo estivesse ali, não é? Vamos ainda para o versículo 36, dá um pulinho. Eu estou mostrando as partes das orações de Salomão, 36 até o 38, que diz: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a ti, e se converterem na terra do seu cativeiro, a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, fizemos e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram preso, e orarem para a banda da tua terra, a sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolhesse, e dessa casa que edifiquei ao teu nome. Então, irmãos, Salomão, diversas vezes, ele pede a Deus que, quando o povo estivesse em cativeiro, quando a ferrugem tomasse conta da abominação, a nagada, o inimigo que cercasse Jerusalém, e que eles orassem ao Senhor, mas com o coração quebrantado, e voltassem para o templo, não é? E se voltasse realmente para o local onde seria, naquela época, o lugar mais santo, o lugar de adoração. E Salomão, em suas palavras, ele queria que o templo fosse o centro para o povo se voltarem para ali, não é? Vamos ainda no capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Nós vemos aqui que este foi um sinal da aceitação de Deus pela oração de Salomão. Mas será, irmãos, que o templo era algo assim, vamos dizer assim, de primeiro plano para Deus, ao olhar de Deus? Será que era coisa primordial para Deus aqui na terra? O que é que Deus buscava no povo? Deus buscava no povo que o povo fosse unido com Ele. O templo era um lugar de adoração para buscar o Senhor. Nós vimos lá adiante a oração do fariseu, que ele não desejou justificar, porque o seu coração não estava de acordo com a vontade do Senhor. Mas será que, na verdade, seria só no templo, ou voltado para o templo, ou com as mãos estendidas para o templo, Deus iria atender o povo? E se o povo se humilhasse e se quebrantasse de todo o seu coração, fizesse uma oração, mesmo que não fosse virado para o templo, mesmo que não estendesse as suas mãos para o templo, o Senhor seria que Ele iria ouvir? Será que Deus ouviria, irmãos? Sim, Deus ouviria, com certeza. Tanto é que a resposta de Deus, no versículo 14, nos dá uma luz de que Deus, quando deu resposta a Salomão, depois, mais ou menos, depois de 23 dias dessa oração, mais ou menos, depois de 23 dias dessa oração, depois das festividades, o Senhor apareceu a Salomão, não é? E falou para ele a respeito do que ele pediu. Veja que as nossas orações, elas são aceitas, e Deus vai analisar tudo o que você falou. Agora vejamos o versículo vamos ver o 13 do capítulo 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus, fechar os céus, e não houver chuvas, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Na resposta de Deus não está a palavra: se meu povo olhar para o templo, estender as mãos e se humilhar. O Senhor só respondeu o mais importante. Salomão achou que era importante a pessoa virar para o templo ou estender a mão para o templo. Deus deu uma resposta que o mais importante é que se o povo dele, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas fundamentais e importantes para um perdão ser concedido à pessoa que está passando uma situação complicada: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Todas essas 3 coisas é muito importante. Se humilhar, reconhecer, meus irmãos, o quanto somos dependentes, deixar de agir ao nosso modo, se humilhar, orar, fazer o clamor e buscar a face, buscar o conhecimento, buscar a presença, buscar a comunhão com Deus e se converter. Prática. Eu sou salvo pela graça. Graça sem prática da justiça não é graça, não tem graça, a pessoa continua na desgraça. Graça é um favor que nos ajuda a obedecer a palavra de Deus. Graça é uma condição que Ele nos dá para nos convertermos, como Pedro citou lá em Atos dos Apóstolos. Para vir o refrigério na alma da pessoa, a pessoa tem que se humilhar, a pessoa tem que receber o batismo, a pessoa tem que receber o perdão, para que seja apagado os pecados, e assim vem os tempos do refrigério. Então o Senhor deu uma resposta, não exatamente como Salomão pediu. No entanto, para Deus, olhar para o templo, ou estender a mão para o templo, ou orar sem olhar para o templo, mas que tivesse um coração quebrantado e contrito, e tivesse determinado para se converter e buscar o Senhor, Deus iria se aplacar com a sua ira, Ele ia repreender todo o mal, ia perdoar os pecados e iria sarar a terra. Aleluia, aleluia. Não tem escapatória, porque como Deus vai fugir do que Ele falou, como nós deixaremos de crer no que Deus falou, do que saiu da boca do Altíssimo? Perdoarei os teus pecados e sararei terra. Naquela época era muito valorizada a terra por causa do plantio. O povo era agricultores, o povo eram também pastores, havia muitos pastores. Então o Senhor falou terra, mas a palavra terra significa o homem, nós, significa o nosso negócio, significa tudo em nossa vida para o nosso bem-estar, até mesmo para a nossa alma. Mas precisamos reconhecer. Bom, aqui nós vemos então a resposta de Deus em relação à oração de Salomão. Salomão fez uma oração perfeita. A única coisa que o Senhor Deus não fez questão foi a questão de olhar para o templo ou com as mãos estendidas. Daniel fazia isso. Ele orava voltado para o templo. Mas para Deus o mais importante não era orar voltado para o templo, ou só vou conseguir falar com Deus quando eu chegar no templo. Não, em qualquer lugar você pode oferecer uma oração pura, um incenso agradável, sendo que o local da reunião do templo, ou no lar onde se faz a reunião, ali está a igreja. E lá em Hebreus diz para não deixar a vossa congregação como é costume de algum. Paulo, ou o escritor de Hebreus, não está dando ênfase ao templo, mas à igreja, à congregação, aonde tem um pastor, aonde tem uma organização espiritual, aonde os membros estão ligados numa tarefa agradável ao Senhor, como diz lá em Efésios 4, segundo a justa operação de cada membro, faz o aumento do corpo. Paulo está falando de quê? Paulo está falando de grupos, de igrejas reunidas em algum lugar. Mas o que nós estamos tratando é que a nossa oração, ela não será atendida somente no templo. Não será somente no templo, mas em qualquer lugar, aonde estiver 2, 3 reunidos no nome, mas é reunido no nome, não é grupinhos que é onde tem um monte de coisas erradas, estranhas e misturadas, mas é onde um grupo de irmãos estão cultuando
né, com reverência, seriedade, sinceridade e temor e tremor da palavra, aonde Deus realmente orientou, onde Deus instituiu. Aleluia. Mas então, amados, nós vemos que o Senhor no início tolerou essa questão do templo, mas dê uma olhadinha mais uma vez no livro de Isaías, no capítulo 66. Vamos ler com atenção o versículo 1 em diante, para os irmãos observarem o sentimento de Deus nas palavras do profeta Isaías. Versículo 1 que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra, os cabelos dos meus pés. Essa palavra escabelo, segundo a história, é um banquinho que os reis, ao sentar no trono, colocavam seus pés sobre um banquinho para descansar, certo? Vocês podem buscar esse cabelo dos meus pés. Então a terra é apenas um coxozinho dos pés de Deus. Os céus é o trono. E a casa de Deus fica onde então? Se os céus é o trono. A terra é apenas um banquinho, um lugarzinho onde Deus apoia o seu calcanhar, apoia os seus pés. Aí então, tem um ponto e vem uma pergunta, né? Que casa me edificareis vós? Que casa vocês vão construir para mim? Se o céu é o trono, a terra é os cabelos, qual o tamanho da casa que os irmãos poderão fazer para o Senhor? Onde vocês irão fazer esta casa? Vocês entenderam aqui? Se o céu é o trono, olha só, aqui está a cadeira. O céu é o trono, a terra onde nós estamos é apenas um banquinho. Agora, onde que eu vou botar a casa de Deus? Aonde? Se a terra é apenas um banquinho. Agora, que palavra forte foi essa? Isso foi para mexer com o povo judeu, para mexer com aquelas pessoas, aqueles profetas, aqueles sacerdotes, que eles achavam que o templo, aquelas instrumentárias que eles vestiam, aquelas coisas todas, aquelas pompas, aquelas posições, aquilo tudo era coisa de suma importância para os membros. Como hoje, a pessoa constrói um templo, como vamos construir em São Paulo, um templo maior, as pessoas vão ali já com aquele espírito de idolatria, como se Deus estivesse feliz da vida. Ah, que casa maravilhosa vão construir para mim, com pedras de Israel, que maravilha de casa que vão construir para mim. Mas o mesmo Senhor diz aqui agora para essa casa e para quem for construir e para outros templos: que casa vocês estão fazendo para Deus? Se nós somos o templo de Deus vivo. Agora é interessante como é grande dentro de nós, meu irmão, que Deus habita no nosso coração. Então, maior que está em nós, porque, irmãos, quão precioso é o nosso coração na presença do Senhor, é maior que o céu. Aleluia. O céu é o trono do Senhor, o nosso coração é o templo. Que maravilha! Glória a Deus. Que casa me edificareis vós? Que casa vocês vão construir para mim? Não é? Diz o Senhor. E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Agora vem a palavra-chave que confirma com a resposta de 2 Crônicas 7. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aleluia. Para quem olharei? Não foi isso que Salomão pediu? Senhor, olha desde o céu. Olha, quando alguém for afligido, vier alguém afoioso, e fizer uma oração, olha, Deus até deu uma resposta, que se o povo que se chamasse pelo nome dele fizesse aquele processo todo, aí sim estaria ouvindo os seus ouvidos e aberto os seus olhos, a oração feita naquele lugar. Mas Deus não afirmou que seria só naquele lugar que ele iria atender a oração. Ele deu uma resposta dentro do que Salomão pediu. Mas o que eu estou mostrando para os irmãos, o que Salomão pediu, não foi aquela coisa, por exemplo, única que Deus vai fazer. Ou seja, eu só vou ouvir a oração do templo de Jerusalém, né? Mas como disse Malaquia, em todo lugar mesmo,
uma oração pura, um sacrifício puro, um incenso, iria se oferecer ao Senhor em toda a nação. Seria o nome do Senhor engrandecido. Glória a Deus. Então, irmãos, para os gentios, isso foi uma bênção muito grande. E até para os judeus convertidos em Cristo Jesus. Por quê? Vocês podem me perguntar, mas por quê, pastor? Por quê? Por quê? Porque segundo as Escrituras, no livro, por exemplo, de Lucas, não é? Nós vemos que no finalzinho, os discípulos voltaram para o templo. Todo dia eu estava lá no templo, que beleza. Todo dia estavam lá glorificando, se adorando. Acho que se tornaram melhores adoradores do que os judeus não convertidos, porque eles estavam cheios de gozo. Mas passados alguns dias, algo aconteceu. Aqueles simples homens, alguns pescadores, outros inteligentes, como Mateus, ali estavam algumas mulheres, todo dia no templo, adorando o Senhor. E aconteceu então que foram batizados com o Espírito Santo. Dali em diante uma coisa mudou. Eles já não podiam estar no templo adorando por causa do poder que os impulsionavam a pregar a verdade. Você só vai ficar no meio de certos irmãos que estão errados se você ficar calado de boca fechada. Mas se o Espírito Santo te incomodar para você falar, eles não vão te querer mais ali, vão te expulsar dali, como fizeram com o cego. E foi isso que aconteceu. E agora, que era só no templo, lugar do sacrifício, da oração pura, os discípulos estavam sendo perseguidos. Até em Samaria eles foram pregar. E começou a se espalhar o Evangelho para as nações. E o Senhor começou a atender. Quando eles viram que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas fora do templo, pessoas gentias que não tinham nada a ver com o judaísmo, e eles viram que Deus rompeu a barreira do templo, a barreira da oração de Salomão, as barreiras judaicas. Deus queria salvar o seu povo espalhado na terra, e não somente os judeus. Aleluia. Aleluia. Então em toda a terra, uma oração pura começou a ser oferecida ao Senhor. O livro de Malaquias começou a cumprir-se, aleluia, na vida de muitos que na verdade receberam a palavra com gozo da sua alma e que entenderam e que faziam orações que agradavam a Deus. Por exemplo, nós vemos aqui um varão chamado Cornélio. Ele fazia orações, a Bíblia não diz que era no templo, e nem que ele fazia voltado para o templo ou com as mãos estendidas, mas a Bíblia diz que a sua oração subia para diante de Deus, e as suas esmolas também. Irmãos, o assunto de hoje é para que, se alguém vier falar qualquer coisa sobre o templo de Jerusalém, o templo, os irmãos tenham em mente de que Deus rompeu aquela barreira, e o Senhor não vai voltar mais atrás. Que os judeus pensam que no templo de Jerusalém que será reerguido este terceiro templo, aonde serão oferecidos sacrifícios, orações puras, incenso, como era no passado, Deus vai se aplacar para com eles, vai restituir o Israel, o reino todo, e Deus vai adorar aquele templo maravilhoso. Deus vai gostar muito daquele templo. O Senhor não está atrás disso. O templo que Deus quer são as almas convertidas, limpas, santas e irrepreensíveis, lavadas com o sangue de Jesus Cristo, cujas roupas têm que estar brancas. Esse é o templo de Deus, é o templo do Senhor. Mas não toqueis de lado imundo, eu vos receberei por filhos e filhas. O Senhor Deus começou então a operar maravilhosamente com a oração feita em todos os lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, alguma dúvida? Alguma passagem que os irmãos queiram citar? Aquele que recebeu o incenso e pegou a lepra. Ah, sim, o Uzia, né? Não porque ele entrou no templo somente, é porque ele quis ser sacerdote, porque eram os sacerdotes que tinham que fazer aquilo. O rei Uzias, né? Deus o fez prosperar grandiosamente. Ele teve engenheiros e homens sábios que fizeram armas de guerras, e Deus o fez prosperar, não é? No entanto, ele entrou no templo do Senhor com incenso para oferecer incenso, o que só competiu os sacerdotes, não é? Porque Deus, ele instituiu o templo, mas para aquilo que ele tinha falado, para adoração,
para oração, para sacrifícios, né? E o povo não podia transpassar as ordenanças do Senhor, assim como os filhos também de Arão, lembra? Que eles acenderam fogo estranho, pelo fogo do Senhor, porque ele não era para fazer aquilo. Então Deus mostrou que ele é zeloso das coisas, que as coisas que ele manda fazer, ele quer que faça certo. Se você profanar, tu vai se ver com o Senhor. Mas não que era por causa do templo, é por causa das coisas que ele instituiu, né? Tanto é que o templo foi derrubado 2 vezes, e verdadeiramente até o dia de hoje ficou derrubado. O mesmo Deus disse que ia entregar Jerusalém, que os inimigos iam destruir o templo, iam levar suas coisas santas, por causa do pecado do povo. Se o templo fosse algo tão agradável ao Senhor, Deus entregava o povo para o cativeiro em Babilônia e deixava o templo perfeitinho, né? Mas Deus mandou destruir, deixou destruir tudo. Porque, na verdade, para Deus, o que tem valor no templo é o significado espiritual. O sacerdote, a queima do incenso, o sacrifício, tudo tem que ser feito com as pessoas certas. Veja que aquele homem, Uzá, foi colocar a mão na arca, Deus abriu uma ruptura nele, porque ele não podia, o pessoal sabia disso. Quem tinha que colocar a mão na arca, cuidar da arca, era a família dos Coatitas, de Coate. Tinha a tribo, tinha também os Meraritas, cada um são pessoas da tribo de Levi. Cada grupo de família tinha um ministério no templo, não podia trocar não. Se trocasse, vinha fogo do Senhor. Então veja que Deus sempre se importou com as coisas certas, que Ele instituiu. Agora aquilo que Ele não falou, se tivesse aqui na lei, quando você orar, estando longe, ore voltado para Jerusalém, estenda a tua mão para Jerusalém. Se fosse o Senhor que tivesse ordenado, e os profetas tivessem falado, e os apóstolos também, era uma ordenança que tinha que ser feita. Até nós hoje, nós tínhamos que construir nosso templo voltado para Jerusalém. Tinha que ver o ângulo mais ou menos, né? Fazer o templo torto, de qualquer jeito. Então o Senhor Deus já promoveu tudo certinho, que em todo lugar iria se oferecer uma oração pura. Aleluia. Oi? Os muçulmanos? Que tem, irmão? Ah, sim. Os muçulmanos, né? Tem os horários das orações dele, todo mundo para, né? E se tiver uma pessoa distante, eles oram tudo voltado da posição do templo. Mas isso tornou-se como se diz, eu vou dizer uma idolatria, mas tornou uma coisa, me fugiu a memória, uma palavra, um amuleto. Se tornou um amuleto. Quer dizer que, por exemplo, eu só vou ser atendido se eu fizesse assim. Eu tenho que orar, voltado para lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ainda no templo, um homem fez uma oração. Nós não sabemos se ele estava deitado, em pé, de cabeça para baixo, de lado. Não sabemos como é que ele estava. Estava no escuro e estava cheirando muito mal na ocasião. E também no pescoço dele, na cabeça, estava cheio de coisa do fundo do mar. Seu nome chama-se? Eita, seu Jonas. Como que Jonas orou e Deus ouviu a sua oração? Como é que ele sabia onde ele estava o templo? E aí? Não pode nem colocar a mão, nem virar. Aí eu vou virar para onde? Você sabe onde que eu estou? Estou no inferno, estou numa escuridão terrível. Eu não sei aonde fica onde. Sansão também. Então nós vemos, irmãos, que muitas pessoas não fizeram o tipo de oração como Salomão pediu. Por isso que Deus não se importou em responder exatamente como ele pediu, mas que o povo tivesse o coração quebrantado com Cristo. Amém? Amém. A mulher samaritana ali, quando... muito importante. A mulher samaritana, quando Jesus esteve com ela, conversando, ela aproveitou, percebendo que ele era um profeta, porque ele dera uma resposta. Ela disse: Senhor, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, mas nossos pais adoraram nesses montes. Ela estava reivindicando seus direitos, sendo samaritana, rejeitada pelos judeus,
porém tendo em mente no seu coração que os antepassados oraram nos montes, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e outros. Então Jesus lhe surpreendeu com a palavra dizendo: mulher, crê-me que a hora vem, e agora é a hora, já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. O Senhor nem abominou ou nem recusou o monte e nem Jerusalém. Porém, nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que ele quis dizer com essa palavra? Nem no monte, nem em Jerusalém. Porque as pessoas tinham, como tem hoje alguns irmãos, que acham que encontram o Senhor em cima do monte. Se eles vierem para dentro de um templo ou numa casa, se reunir com tal sentimento, como eles sobem no monte, eles vão encontrar o Senhor da mesma maneira. Só que eles põem uma fé muito grande que lá no monte é um lugar mais deserto e parece que está mais perto, né? Deus está mais alto, né? E dá aquela impressão que Deus está ali pertinho. Mas Deus está aqui conosco, irmão. Aleluia. Aleluia. O Senhor está tão perto que ele diz que mora aqui dentro. Aleluia. Só que às vezes as pessoas precisam de ideias, precisam de um amuleto, precisam de um objeto para aumentar a sua fé. Eu não preciso de subir um monte para eu suplicar as faces do Senhor. Eu não preciso. Se Deus quiser que eu vá, eu vou na obediência, pelo Espírito. Mas eu não preciso. Eu não sinto isso. Eu tenho que subir no monte, porque lá que Deus vai usar alguém, que Deus vai falar comigo. Eu não preciso. Eu não preciso. O templo é só um lugar de adoração, de buscar o Senhor e de nós estudarmos. Mas não é um lugar que Deus vai me ouvir. Deus me ouve aqui também. Mas Deus me ouve no meu lar, dentro de um carro, na fila de um banco, onde você está sentindo uma dificuldade muito grande e começa a passar mal, você faz um clamor tão profundo, toda a sua alma, e Deus vai te atender. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. O segredo da oração não é orar voltado para o templo, é um coração quebrantado e contrito. É isso que o Senhor Deus quer. Então, na verdade, o Senhor, Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, adorando o Pai em espírito e em verdade, ali estará presente.